Olá, amigos do mar. Hoje, em nosso Pó de Barco, nossa edição especial, nós temos a honra de trazer um especialista em limpeza e manutenção de embarcação. Produtos específicos para limpeza do seu barco, do seu jet, manutenção. E está conosco aqui hoje o Marcelo da Nautic Special. Marcelo, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao nosso Pó de Barco. Ô, Wellington, isso daí eu acho muito importante e a gente fica extremamente grato em poder aceitar e poder vir aqui comparecer, dividir esse conteúdo todo, que é muito legal para a gente que ama a náutica, dividir informações de coisas legais para poder conservar a embarcação, procedimentos para a gente poder usar a bordo, é sempre muito bem-vindo. Então, acho que essa ideia do pó de barco é muito legal da Barco Novo para os clientes e para o mercado de uma forma geral, que vocês acabam atendendo o Brasil inteiro. Então, essa informação vai chegar na mão das pessoas realmente que gostam da náutica e que gostam de zelar, cuidar do seu barco. É importante frisar que o Marcelo é especialista no assunto. Então, nós vamos trazer dicas e informações vindas de um especialista, de quem conhece, de quem produz, de quem fabrica, de que tem produtos específicos para essa linha. Marcelo, primeira pergunta que eu queria trazer para você. Qual que é a diferença dos produtos domésticos para os produtos de limpeza que são específicos para barco? Tem uma diferença específica? Porque muitas vezes o marinheiro faz o serviço certo da forma errada. E aí acaba, em vez de trazer um benefício para a embarcação, acaba prejudicando. Então, qual que é a principal diferença do produto para o barco do produto de limpeza doméstico? A priori, todos limpam. Porém, a questão da construção, da fabricação do material, que é o grande segredo. Cada um tem uma receita específica, mas nós, como lidamos diretamente com a questão do meio ambiente, de a gente utilizar o produto e esse resíduo do material, às vezes já vai direto para o solo ou vai direto para a água, porque às vezes, em algumas situações, você está lavando o barco numa poita. Então, você não pode utilizar um produto que é feito à base de soda cáustica, que é o que a maioria utiliza dos fabricantes na neutralização do produto. Então, aparentemente, eles falam: ah, o produto é biodegradável, tá, mas ele é neutralizado de que forma? Com soda cáustica. Então, se neutraliza com soda cáustica, ele não fica tão biodegradável como se fala. E nós, sabendo dessa preocupação toda, o que nós utilizamos são muitas matérias-primas à base de planta. Então, já que a gente extrai da fauna e flora marinha essas plantas, que são de fontes renováveis, a gente sabe que quando ela cai no solo, quando ela cai na água, ela vai se decompor muito mais rápido. Então, o nível de biodegradabilidade dela é infinitamente maior do que um produto residencial. Segundo ponto também é na preocupação de sempre fazer, na maioria dos produtos, um produto com pH 7, que é um produto neutro. Então, como a gente Entendi. sabe que o marinheiro, que é o nosso grande aliado, ele, na maioria das vezes, ele não utiliza uma luva de proteção, então a gente tem que saber fazer o produto para que não atenda Não a agrida. irritação assim da mão dele. Então, quer dizer, não vai agredir a mão porque ele está usando um produto de pH neutro. Porém, ele tem que lavar a casa de máquinas. Aí ele vai utilizar um produto que vai remover graxa e óleo. Se o produto vai remover graxa e óleo, ele vai remover a oleosidade das nossas mãos. Então, em algumas aplicações, o marinheiro utiliza a luva. Mas para o dia a dia, para as principais atividades, a gente sabe que ele não pode, como é que fala? Que ele não utiliza a luva. Então, a gente não deixa essa questão de poder focar no produto náutico, que ele seja feito à base de planta e que seja neutro. Então, a principal alternativa para quem utiliza o produto doméstico que limpa o barco hoje é migrar para o produto à base de planta. Hoje ele é extremamente concentrado, oferece custo-benefício para o usuário, é biodegradável e é totalmente neutro. Então, no passado tinha um pouco de tabu, mas o produto náutico é muito mais caro, não sei o quê. Hoje a gente tem os produtos de limpeza para lavagem externa, que é os nossos lava-lanchas, que eles praticamente são, em algumas situações, mais baratos do que um shampoo comum automotivo. E é um produto feito à base de planta. Então, a gente tem que focar nessa preocupação, já que nós amamos o meio ambiente, nós temos que zelar por ele. Então, a gente tem esse comprometimento para o mercado náutico brasileiro em desenvolver esses produtos sempre dentro do possível com formulações verdes. Pô, muito bacana essa explicação, Marcelo, porque nós temos uma linha de produto, então, que são biodegradáveis, ele não vai prejudicar o meio ambiente, porque geralmente o barco vai estar numa baía, vai estar numa água, vai estar num rio, vai estar dentro de uma represa, e Sim. ali tem vida, né?
E a vida é muito importante. Então, essa consciência da Nautic Special, isso é muito legal, cara. Até, Parabéns. até a questão das certificações. Hoje a gente tem no Brasil a certificação Blue Flags, que é a bandeira azul, que é dada não só para praias que são extremamente limpas, cuidadas e zeladas, como em algumas estruturas náuticas. Então a gente tem marinas distribuídas pelo litoral nosso do Brasil, que elas são certificadas com a bandeira azul. E aí, nesse caso, a prioridade é sempre utilizar produtos que, além de serem biodegradáveis, são naturais, porque são feitos à base de planta. Então, eles dão esse selo e esse foco também para a marina, a utilização desses materiais que só traz ganho, não traz nenhum tipo de problema. Não, que legal. Você falou aí, Marcelo, do lava-lancha. O lava-lancha é uma alternativa, ou seja, o próprio nome já diz, ele ficou muito explícito, né? Esse é um produto, então, que eu posso utilizar onde? Na fibra? Toda a parte de Isso. fibra de barco. Esse é um produto de multiuso, que tanto você vai poder usar pelo lado externo da embarcação, limpando o costado, tirando a Uhum. sujidade, linha d'água, quanto o cockpit. Então, o interior, que você tem lá os revestimentos de tecido, revestimento de piso de teca de madeira ou teca sintética, aquela emborrachada, e mais a fibra de vidro que tem no seu interior, ele, por ser um produto neutro, ele vai poder limpar todas essas superfícies, ter contato com todos esses materiais, não atacando nada. O ataque dele é para remover apenas sujidade, então ele vai deixar o ambiente higienizado por fora e por dentro com um único produto. Pô, que legal. Tem algumas opções de lava-lancha também já com cera. Exato, a gente tem É interessante sim, aplicar e eu posso fazer a mesma aplicação sem agredir as partes de inox, sem pode. agredir cromagem de barco, Sim, tecido. Posso aplicar. tranquilo, você consegue fazer a utilização. A diferença dessa formulação que é com cera de carnaúba, que a gente acaba adicionando no material, é para funcionar como se fosse um protetor solar para a embarcação. Como o raio ultravioleta, ele, através da cera de carnaúba, ela sofre uma filtragem direta, então o sol emite o raio ultravioleta, ao invés dele ir diretamente na fibra de vidro, ele vai estar passando pela cera, que a cera vai fazer uma quebra, vai dar uma filtrada. Com isso, o que ele vai estar fazendo? Uma proteção no casco. Vai evitar que o casco se degrade mais rapidamente ou que comece a ficar fosco. Então, é uma camada. Hoje, as embarcações têm uma qualidade incrível. O gel utilizado tem um fator UV altíssimo, mas na hora que você está utilizando um produto para lavar, você consegue ainda depositar um percentual, uma película dessa cera que vai ajudar a filtrar, é uma questão de conservação. Então, é sempre a proposta de estar zelando. E esse produto, na verdade, o que é o lava-lancha, a gente tem várias versões. Por quê? Tem proprietários que usam barco todo final de semana, tem proprietários que utilizam uma vez por mês. Então, para comprar um produto e ficar guardado 2 anos lá dentro do armário, porque ele é extremamente concentrado, não faz muito sentido. Então, em cima dessa demanda, a gente acabou desenvolvendo essas famílias de produto. Então, o cliente define se ele vai levar um lava-lancha com cera 40 lavagens, 20 lavagens, 10 lavagens, e esses números de 10, 20 e 40 é o que ele rende em cima de um barco de 40 pés. Então, o produto realmente ele oferece um custo-benefício muito baixo para a embarcação em cada lavagem. Então, a gente hoje é líder de mercado nessa questão da utilização dos materiais nessas concentrações por oferecer esse benefício ao usuário final. Que no final das contas todo mundo faz conta. E aí o cara não quer comprar um produto que de repente às vezes vai ficar com um valor muito alto e não faz sentido para ele. Então hoje ele compra, é a compra para ter o consumo responsável e sustentável. Então você vai comprar o produto que atende a tua quantidade de saída de utilização na embarcação durante o semestre, durante o ano. Que legal, Marcelo. Uma outra questão, nós estamos falando de cera náutica, né? Eu posso utilizar, por exemplo, a cera automotiva numa lancha? Sem falar nome, porque o objetivo aqui não é denegrir Sim, sim, sim. nenhuma marca, né? Sim, sim. Mas eu poderia aplicar que seja uma cera de boa qualidade, que é aplicada aí na parte automotiva. Eu posso utilizar essa cera no meu barco também ou não? Pode utilizar, não tem problema nenhum, porque são ceras, como você bem disse, são marcas renomadas, boas, que fazem bons produtos. Então, você pegar uma cera automotiva e aplicar no barco, vai poder aplicar? Vai. Só que a gente tem um grande problema, que é o contato permanente com a água, que a embarcação tem diferente do automóvel. Então, tem alguns fabricantes de cera automotiva que falam: olha, a nossa cera dura um mês.
Mas dura um mês de que forma? Se você lavar o carro uma vez por semana ou se você pegar chuva uma vez por semana. Então, traduzindo em horas de uso de água com contato direto, são cerca de 48 horas. A gente sabe que às vezes uma embarcação, o pessoal desce da carreta para a água na sexta-feira e só vai subir esse barco na segunda-feira novamente. Esse tempo que ela fica na água durante o final de semana é o suficiente para uma cera automotiva se diluir e sair. Então, já que dá um trabalho tão grande para aplicar, aplica a cera náutica. A A gente cera náutica, ela tem base, não tem base no petróleo, até onde eu sei, ela tem o quê? A base é na carnaúba, né? Isso, exatamente. Ela tem um grande grau elevado de cera de canaúba, que é para poder realmente ficar com brilho, com proteção, porém, na composição, existem algumas matérias-primas que fazem ela ser mais resistente à água. Então, ela é uma cera que ela é diferente da automotiva, ela vai durar mais tempo por ela ser menos solúvel na água. Então, se ela não sai na água, ela vai perdurar um tempo maior, vai dar uma proteção mais longa para a embarcação. Então, a diferença da cera automotiva para a cera náutica é que a cera náutica tem uma resistência muito maior à água, diferente da cera automotiva. Entendi, Tá? Marcelo. Eu tive algumas pessoas que relataram que após aplicar a cera automotiva, sofreram um amarelamento de casco. Isso é em decorrência o quê? Do material, por exemplo, o petróleo, a base, Sim, porque sofreram o casco amarelou. E aí, por mais que a pessoa vá lá e faça um polimento e tente retirar aquela cera, não é possível porque o casco ele é poroso. A fibra ela tem exato, a porosidade, o gel. exato. E você vai aplicando, só que ela vai adentrando. Você vai retirando a Sim, camada, só que depois de muitos polimentos conseguiu fazer a retirada do material. sim. Isso podemos afirmar que pode ser em decorrência da cera? A questão tem algumas ceras automotivas que na construção dela tem algumas matérias-primas que têm esse aspecto que para a fibra de vidro você nota que fica um residual. E esse Uhum. residual batendo o olho você fala, tá amarelado. E aí eu apliquei o quê? Eu só apliquei aquela cera automotiva. Então tem a ver sim. A gente até a própria formulação que é feita a cera, Uhum. até a cor, a gente deixa a cera até numa cor branca, porque alguns clientes, ainda mais nessa época do final do ano, muitos acabam descendo o barco que não tem tinta venenosa e às vezes acabam saindo do litoral paulista ou aqui mesmo paranaense ou catarinense, indo para a região de Angra dos Reis. Vai navegar em Angra, Paraty, e lá a vida marinha aflora numa velocidade absurda. A gente tem a craca, que é um marisquinho, ele acaba crescendo numa velocidade muito grande. Então, se você vai com um barco para essa região que você não tem uma tinta anti-fouling, né, a tinta anti-incrustante, que é para poder repelir essa craca, ela vai impregnando diretamente na fibra. A nossa cera, como ela é branca, tem marinheiros que aplicam a cera da linha d'água para baixo, não removem a cera, então essa craca cresce por cima da cera. A hora que ele está subindo o barco novamente na marina, quando ele voltou do passeio, em uma lavada ele consegue remover a cera com a craca e o casco está íntegro, totalmente seguro, não está com aquela marca como é que fala? De desgaste, ou mesmo a craca ela faz pequenas cavidades, né, na porosidade do gel. Então você elimina isso daí. E uma das questões é utilizar justamente esse material, essa composição branca que a gente deixa na cera com o pigmento, que é para facilitar a proteção e mesmo que o cliente não queira Uhum. tirar. Então é um diferencial a mais para quem tem um barco, vai navegar numa região que tem um índice muito alto de craca e não quer ficar preocupado que a craca vai acabar grudando diretamente no casco. Que legal, Marcelo. Agora, antes de apresentar a linha, que a gente quer apresentar a linha de produtos, eu queria que você falasse qual que é o erro mais comum hoje que os marinheiros praticam na embarcação ao tentar fazer uma manutenção, ao tentar fazer uma limpeza na embarcação. Você consegue, você já tem mapeado isso? Qual que é o principal erro? Na verdade, hoje já diminuiu bastante, Wellington, essa questão, porque como a gente faz esses cursos de capacitação já há mais de 20 anos, a gente foi ajudando essa classe a poder ter um maior conhecimento técnico, porque até então não existia nenhum especialista que fosse dividir conhecimento com eles. Então, acabava tendo muitos erros. Aí, à medida que a gente foi fazendo essa troca de informação, porque são caras feras, mas às vezes tem algumas informações que não é de conhecimento deles. Então, alguém tem que chegar e levar esse conhecimento para poder eles entenderem e acabarem praticando procedimentos até mesmo que vai facilitar o dia a dia deles. Então, no passado, uma das questões que realmente trazia muito problema era a questão da bucha, aquela tradicional bucha de lavar louça verde e amarela. O Uhum. lado verde, que até então, é só uma bucha um pouco mais áspera que empurra a sujeira, não. Aquilo tem uma dureza que nem um bombril, que nem uma palha de aço.
Então ele Pior. provoca riscos, provoca alguns problemas na fibra que você não consegue fazer depois correções. Ah, eu passei a bucha do lado verde na fibra para tirar uma sujeirinha e eu vi que aquele espaço ficou opaco, sem brilho. O que que ele fez? Ele removeu a camada de gel que estava lá em cima daquela superfície. Então, uma das coisas mais complicadas que a gente tinha no passado era essa questão de utilização da bucha verde e amarela. Hoje, praticamente, com a utilização das luvas de microfibra ou mesmo os esfregões à base de lã de carneiro, que é o que eles mais utilizam, já foi eliminado isso. E no procedimento que hoje eles praticam na parte da limpeza e da conservação, eles já perceberam que fazendo um passo a passo, como a gente acaba sugerindo, a limpeza e higienização do barco fica muito mais fácil. Então, o que tinha era, no passado, essa questão da bucha verde e amarela, e do momento atual, hoje, ainda às vezes acaba utilizando produtos muito agressivos. Por exemplo, a gente tem uma questão das águas interiores, fugindo um pouco do litoral. A represa de Chavantes, por exemplo, que vocês têm aqui no interior do estado, ou lá em Porto Rico. Barcos de água doce que ficam na água por 3, 4 dias, quando sobem para a carreta, eles ficam amarelados. Aí o que o pessoal vai? Ao invés de utilizar um produto, um limpa-costado, que vai fazer a remoção do amarelamento sem atacar o gel, eles utilizam um produto tipo que nem limpa baú ou limpa alumínio, porque é só pulverizar o produto e o amarelado desaparece. Só que é um produto extremamente ácido, que ele passa do estágio de limpador e ele vai para decapante. Então ele começa a decapar. E aí o que acontece? Barcos, de repente, com um ano e meio de uso, você vê que o barco está extremamente branco, mas completamente opaco. Por quê? Porque utilizou esse material. Então, além de ser um produto prejudicial ao gel da embarcação, ele é prejudicial à saúde da pessoa, porque na maioria das vezes, quando você vai na marina, o cara está descalço, de bermuda e camiseta, sem máscara de proteção. E esses materiais específicos, quando você vai num posto de combustível que faz a lavagem, os caras estão de jaleco de borracha, máscara, luva. Por quê? Porque é um produto perigoso, traz problema à saúde. Então, esse produto é utilizado ainda hoje nas embarcações por falta Eu de fico conhecimento. imaginando esse produto em contato, às vezes, com a ferragem, com o motor, com a parte em alumínio, com as pinturas, Aonde ele essa pega, ele começa a borracha. promover justamente essa corrosão. Você fala, ah, mas o barco é de água doce e está enferrujado. Por quê? Porque foi utilizado esses materiais. Porque em carro a gente vê isso também. Exato. Muitas vezes a palheta, a parte de borracha ali, Sim, proteção, a gente acaba tendo sim. um grande prejuízo, E né? uma coisa que Imagina na embarcação. sim, e uma coisa que a gente acaba fazendo, por ter esse contato direto com os estaleiros, a gente acaba fazendo esse reporte. E eles às vezes nos passam, falam: olha, eu estou com um cliente com essa situação de casco, o que você me orienta? Que ele falou que o barco está com o casco sem brilho. Ah, mas está sem brilho por quê? Aí a gente levanta e vê a região que o barco está, 100% dos problemas e da não garantia, porque daí o estaleiro se recusa a dar garantia, é pelo uso indevido desse tipo de material. Então, tipo, é que cada região do Brasil é conhecida de uma forma. É utilizado como limpa-baú, limpa-chassis, sabe? Cada região tem um nome, mas esses produtos agressivos só fazem mal para o barco. Então, isso é um trabalho que a gente faz nos treinamentos, mostra em alguns locais que não justifica utilizar esse material, porque ele, num primeiro momento, aparentemente, o casco fica branquinho, tudo limpinho, mas o uso frequente disso daí vai removendo toda a proteção da embarcação. Então, é contraindicado pelo estaleiro e também pelas marinas, até por órgãos ambientais. Tem marinas, às vezes, que podem até sofrer uma multa por utilizar esse material, porque quando ele vai para o lençol freático ou que vai para a água, ele acaba com a fauna e flora marinha. Com certeza, você vê os lavacars, eles são normatizados pelo meio ambiente, eles têm uma rede de captação desses Isso. produtos para fazer a destinação, ou seja, para mandar esse. Não pode ir para a rede normal, Tem que né? ser tratado para depois ser Tem que ser lançado ao meio tratado. ambiente. Daí, se você utilizar isso aí numa marina, você imagina isso aí vai direto para o mar, vai Sim, direto para a sim, água. Isso é sim. terrível, né? Então, e é um lance que às vezes o pessoal não dá tanta importância, e às vezes o que acontece? A gente vende em várias marinas material direto para aquelas marinas que cobram a mensalidade de você e cuidam do seu barco. Então, nessas situações que ele compra o material, ele compra lá alguns materiais concentrados da Naught Special. E o que acontece? Vira e mexe, o gerente da marina nos liga para poder me manda o certificado da ficha de segurança e saúde, porque nós tivemos uma ação trabalhista que o funcionário falou que usava esse material, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E quando a gente levanta e vê isso daí,
sabe que usando os materiais corretos não acontecem isso. Uhum. Só quando usam esses produtos mais agressivos. Então, é contraindicado. Utiliza hoje? Utiliza. O negócio é mudar, porque a gente tem N soluções aí para poder o pessoal utilizar. Marcelo, propício, eu acho o momento de Hum. trazer aqui, por exemplo, a fibra. Que material a gente pode utilizar? Olha, A gente tem, na verdade, aí desde do tradicional, o lava-lancha, 20 lavagens, tem o lava-lancha 40 lavagens, que é o que é mais utilizado para as embarcações, porém, tanto um quanto o outro tem as mesmas composições, só muda as concentrações para poder o 40 lavagens render mais que o 20. Mas a base, o conceito é sempre o mesmo. Produto feito à base d'água, totalmente neutro, biodegradável e extremamente concentrado para oferecer custo-benefício. aí tem as opções, como você já mesmo falou, 20 lavagens, 40 lavagens, e Sim, isso você leva em consideração um barco de 40 pés. A 40 pessoa que tem um pés. barco de 20, O cara 26, comprou um barco. pode calcular o dobro, então. Exatamente. Dura Então, muito. então, é o que a gente acaba fazendo. É a preocupação nossa de poder ir para frente a questão do consumo responsável e sustentável. Então, utilizando um produto correto, você vai ter esse galão por mais tempo na sua garagem da marina, ou na sua casa, enfim, onde você guarda o seu barco, Uhum. para poder justamente você ter esse material ao momento necessário que você tenha que utilizar e mais, você está jogando menos lixo, menos embalagem ao meio ambiente. Diferente de pegar aqueles produtos, que nem às vezes tem marinheiro que utiliza detergente e lava-louça para lavar o barco porque é um detergente neutro, então não vai atacar o barco. Ok, ele não vai atacar o barco. Só que você usa o produto já de pronto uso. Então você usa uma garrafinha daquela e já joga fora. Compra mais uma garrafinha e joga fora. Então a gente gera muito lixo. Então, com essa questão do produto concentrado, a gente reduz isso de uma forma radical a nível do lixo que a gente vai estar gerando para poder depois ir para reciclagem, para poder ir para um catador, para uma empresa de cooperativa de lixo. Então, a preocupação não é só fazer um produto bom, a própria embalagem. Esses galões que a gente utiliza hoje já foram um brinquedo, uma tomada, foram alguma coisa no passado, porque a gente compra esses galões já sendo reciclados e eles podem ser recicláveis Novamente novamente. Então, reciclados. pode ser picotado isso daqui e virar um subproduto. Então, tem toda essa cadeia, toda essa Vira uma tampa de preocupação. inspeção depois. Exatamente, é isso daí. Então é Vai legal para as injetoras lá de é, Joinville e vira uma tampinha de exato. inspeção. Que Então é legal. super legal. Quando a gente às vezes está lá nas feiras participando, o pessoal passa lá, os que já estão mais familiarizados já com esse conceito nosso, que não é apenas um fabricante de produto de limpeza para barco. É muito mais do que isso daí. É realmente levar produtos com qualidade, com essa pegada sustentável, para a pessoa saber que ele comprando um galão desse, ele está praticando direto e indiretamente sustentabilidade, consumo consciente, consumo responsável. Então, é o nosso compromisso para que zere o planeta. Esse já tem cera já. Sim, Tô esse já tem percebendo. cera. Mas, por exemplo, aqui a gente tem o lava-lancha, que ele é sem cera de carnaúba, que é o lava-lancha que o pessoal chama de lava-lancha neutro. Ele vai fazer o mesmo papel de limpeza, ele tem o mesmo grau de remoção de sujidade, só que ele não tem cera na formulação. Então, aí é por questão de opção do usuário final. O marinheiro prefere utilizar o lava-lancha sem cera. Ou às vezes velejador. O velejador prefere usar sem cera porque ele acha que de repente a cera que tem vai escorregar. Essa cera que a gente coloca, ela funciona como um protetor solar, como eu comentei, mas ela não fica escorregadia. Então, mesmo que você lavar o convés do barco, não vai ficar liso. Ele só vai ficar protegido e nada mais. Poxa, que legal. Agora, falando agora de parte Hum. de fibra, você tem aí após a limpeza, nós podemos utilizar o quê? A cera? Então, Ou, por exemplo, você tem produtos também que são para a parte de polimento. sim. Você precisa fazer um polimento para aplicar a cera ou eu posso pegar a cera e passar após a lavagem, Na, ma- sem ter que polir? Se você tem um barco novo ou um barco conservado e você está fazendo a sua lavagem semanal ou que seja mensal com o lava-lancha com cera, você vai depositando a cera de carnaúba, então já vai conservando aquele brilho que o barco tem. O polimento é necessário ou a aplicação da cera quando você pega uma embarcação que foi mal cuidada e você tem que aplicar cera para poder restaurar a superfície, ou quando de repente o barco está muito opaco por ter ficado abandonado no tempo e aí você tem que fazer um polimento. Aí você entra com a massa de polir número 1, número 2 e a cera náutica. Você tem E a aí você massa de faz. polir aqui, A Marcelo? massa de polir, acho que aqui a gente não chegou a colocar na mesa. Ok. Mas depois a gente mostra. Mas é o procedimento: massa de polir número 1, número 2 e aplicar a cera náutica. E aplica, finaliza com a Isso. cera. Agora, o
o pessoal acaba mais fazendo e mais utilizando. Ao invés de você ter que ficar aplicando cera regularmente a título de proteção, você pode aplicar só o brilho rápido. O brilho rápido é aquela cera líquida que você pulveriza e passa um pano de microfibra. Ele penetra na porosidade do gel, deixa aquela superfície lisinha que você passa a mão ao toque, fica bem sedoso, assim, bem liso, e aí com isso vai repelir sujeira, não gruda marca da linha d'água, então já facilita muito a utilização. E a aplicação também deve ser muito fácil, sim. né? Até em capa de radar, geralmente de embarcações maiores, que a gente tem a questão das aves às vezes pousarem lá e acabarem fazendo sujeira em cima da capa de radar, os marinheiros aplicam com o brilho rápido no radar e ela fica extremamente lisa. Então a ave não consegue nem parar em cima da capa do radar de fibra. Então tem várias aplicações que às vezes dá para poder utilizar. Geralmente quando você conserva o barco, e hoje, do jeito que a gente tem essa qualidade boa de marinheiro, os barcos estão num nível muito melhor do que há 30 anos atrás. Então a coisa realmente ficou um pouco mais fácil. Uma das coisas que realmente, às vezes, mais a gente tem recorrência de dar explicação é como eu faço para poder, às vezes, tirar mau odor dentro do barco. Entendi. Os caras ligam lá e falam, olha, nós estamos com um problema terrível de mau cheiro dentro do barco, cara. E ainda mais chegando agora esse momento de final de ano, que vai convidado para dentro do barco, então fica uma saia justa. Na maioria das vezes, o mau odor vem dos ralos. Então, às vezes, nem é o problema do sistema do vaso sanitário. Então tem esse carinha aqui que é o WC Clean, que ele faz o papel do quê? De neutralizar e dissolver qualquer material sólido. Então, seja numa tubulação do ralo da pia da cozinha, ou do ralo da pia do banheiro, ou do box, por onde esse produto ele passa, ele vai diluindo, dissolvendo e neutralizando o odor. E aí, com isso, o ambiente, até o interior do barco, ele acaba mudando o cheiro. Você fala, putz, parece que aplicaram alguma coisa aqui. Não, foi só aquele material que estava lá empoçado, concentrado, que o WC acabou limpando. Eu tenho usado ele em casa. É show de bola. É sensacional. O banheiro aí. fica cheirosinho. É isso aí. Parece que acabou de lavar. Sem falar que ele é um produto também feito à base de planta e os extratos que a gente tem na formulação dele tem um poder de neutralização de odor absurdo. Então, inclusive, que a proposta principal do produto é você jogar no vaso sanitário da embarcação para limpar o vaso e limpar todo o sistema. Ele deixa totalmente higienizado, sem contaminação. Ou seja, você quer ter uma limpeza total do seu vaso, incluindo a parte interna, de encanamento, tubulação até a saída, é o WC Clean. Se o barco tem, as embarcações novas agora já estão vindo com o conceito das caixas negras. Então, número 1, número 2, na hora que você utiliza o vaso, vai para essa caixa de contenção, para depois ela ser lançada ao mar quando o barco está em navegação. Esse produto, como ele é extremamente concentrado, você jogando 1 litro dele dentro dessas caixas de água negra, ele mantém o odor zero no ambiente, porque ele sequestra, ele realmente cobre, acaba não deixando prevalecer qualquer tipo de odor de dentro da caixa negra para fora. Então é um baita de um aliado para o marinheiro. Até para o motorhome Sim. Seria interessante. Se jogar no vaso sanitário do motorhome, do trailer, vai fazer o mesmo papel. Onde tem problema de massa fecal e odor, ele vai fazer essa neutralização e vai deixar completamente isento de odor o ambiente. Que produto sensacional, Marcelo. É legal. Voltando a falar um pouquinho de fibra, a gente veio para a parte dos banheiros. Nós temos mais um produto que eu acho sensacional, né? Você falou, a gente estava falando do lava-lancha, né? Que é para lavar o barco, mas é aquela limpeza externa. Mas você tem um produto que eu acho que é o limpa-costado, né? Para quando o casco está amarelado, o casco está realmente a sujeira está impregnada. Sim, você consegue esclarecer como que usa esse produto? Esse produto aqui, ele entra no papel de justamente dissolver o que a gente tem de matéria orgânica na água. O casco fica amarelado da linha d'água para baixo quando o barco fica na água doce ou na água salgada pela quantidade de matéria orgânica que a gente tem. Então cai folha, cai tronco de árvore e esses materiais eles vão diluindo, vão soltando a sua tinta. E isso, no caso da embarcação, como é branquinha, à medida que tem contato com essa água, ela começa a grudar, a ter aderência no casco. O limpa-costado ele vai fazer o quê? Com esse material orgânico, ele vai fazer diluir, ele vai fazer neutralizar. Então, você nota que o que está amarelado, ele começa a ficar levemente esbranquiçado e vai clareando, até chegar um momento que está completamente... Como é que fala? Branco o casco de novo. Então, você passa o produto, ele vai agindo, ele vai diluindo, e depois de 2, 3 minutos, você com uma água vem enxaguando com água corrente, só para tirar o residual dele.
Aí o casco fica branco de novo. Então, esse é um que substitui aqueles produtos químicos extremamente agressivos que o pessoal utiliza para fazer limpeza de caminhão, de ônibus, que não tem necessidade. Então, ele limpa e deixa totalmente, como é que fala? Branco o casco novamente, seja veleiro ou Sem lancha. agredir a fibra e sem agredir o meio ambiente. Exatamente. E o gel, na verdade, ele, como é que fala? Ele consegue limpar o que está impregnado, como você falou, na a porosidade do gel, sem agredir. Então, ele não vai remover a camada de gel, ele vai atacar aquela matéria orgânica que está na porosidade. Ele tirou aquilo lá, acabou o problema. Porém, uma vez que você faz isso, o casco está totalmente branco, o ideal é você aplicar uma cera para poder selar. Então, entra o brilho rápido, entra a cera náutica para você fazer esse papel. Porque se você não aplicar nada, o barco vai descer para a água e, novamente, essa matéria orgânica que está na água vai grudar de novo no casco. Então, é um trabalho que não tem fim. Então, com a cera, você consegue aplicar e quando você sobe o barco para a carreta, com a lavagem, utilizando lá o lava-lancha sem cera ou com cera, você vai conseguir remover aquele amarelamento. Poxa, que legal, Marcelo. Vamos falar um pouquinho de teca? Joia. Vamos falar um pouquinho de teca, porque a maioria dos barcos tem esse acabamento na teca Sim. e alguns barcos agora, é uma tendência, está vindo inclusive com a teca Sintética. sintética, né? Exato. Que não é mais a madeira. É Exato. porque a madeira tá ficando escassa, né? Então é um Sim. produto extremamente raro, então o sintético está pegando bastante. É. Como é que funciona, Marcelo? Você tem produtos diferentes aí nesse caso, Sim. tanto para teca sintética quanto para teca madeira? Na verdade, o que acontece? São realmente aplicações distintas. A teca de madeira veio naquelas embarcações na década de 90 para cá, quando foi aquela enxurrada de barcos importados. Então a gente recebia os barcos da Princess, Crank, Fairline, era Sunseeker, que lá fora já tinham o hábito de utilizar o revestimento de teca. E aqui a gente usava antes os antiderrapantes de fibra, que era dos tradicionais estaleiros que nós tínhamos. Uhum. Com a vinda desse material para cá, foi tudo muito novo. Ah, como é que eu vou limpar? O que vai acontecer? E a teca, ela tem uma tendência a oxidar, ela ficar com um aspecto levemente acinzentado. Então, o que eu vou fazer para devolver aquela cor dourada na madeira? Banhos regulares com água salgada. Quanto mais água salgada a teca recebe, mais sadia a madeira fica. Então, pegar água salgada e pegar um esfregão e dar uma lavada na teca ajuda muito. Porém, com o tempo, ela tem a tendência de dar uma leve oxidada, essa acinzentada. Então, ou você vai utilizar com uma frequência aqui esse limpa-teca, que ele vai fazer o papel de remover essa oxidação e devolver aquela cor dourada da madeira, ou se tiver num estádio de uma, como é que fala? De um abandono, o barco ficou no tempo, sem capa, e aí a teca ela fica cinza, parecendo um dormente de trem. Aí você tem que fazer uma restauração. Para isso, você entra com Novateca, que a gente coloca como etapa 1, e depois você utiliza o Limpa-Teca como etapa 2. Então, com esse processo de restauração, aquela teca que estava muito feia, ela não tem necessidade de lixar e apenas com a lavagem de 2 produtos, você consegue restaurar. Então, parece que o cara instalou uma teca nova de novo. Nova teca você restaura quando a teca está bem degradada. Isso. E abandonada, e o limpa-teca você mantém e limpa. Ela vai manter e ela vai puxar o brilho. O que esse cara conseguiu dissolver daquela sujeira toda, na segunda etapa, quando você vem utilizando o limpa-teca, ele faz puxar o brilho da teca novamente. Então você nota que a teca volta a ficar com aquele tom meio de mel, dourado, depende da teca. E outra, a gente tem vários tipos de teca. A gente tem as tecas importadas e as tecas nacionais. Então cada uma se comporta de uma forma, a nível de dureza, a nível de limpeza, mas a priori o processo de sujidade é sempre o mesmo. A teca fica com um aspecto mais envelhecido. Muitos donos de barco gostam de ficar com aquela cara mais rústica, que ela fica bonita também. A teca é bonita acinzentada ou com aquela cor dourada. Não tem como ela falar que ela é feia. Mas às vezes, para quem prefere deixar aquele tom dourado, então tem essa solução. Não precisa lixar, você apenas lavando a teca com esses 2 produtos, você deixa ela impecável. E se a teca estiver nova e você quiser manter ela, é só utilizar o limpa-teca a cada 2 meses, fazendo uma lavagem todo o convés, toda a plataforma de polpa. E uma dica, na plataforma de polpa, onde a gente encontra o espaço gourmet.
onde é feito os churrascos, as comidinhas gostosas que a gente faz a bordo. Geralmente tem um problema em respingar a carne da churrasqueira ou respingar alguma gordurinha de um fio de azeite ou de um molho. O limpa-teca ele tem um efeito desengordurante. Então ele vai conseguir limpar a teca e vai tirar aquelas manchinhas também. Então ele não faz só o papel de poder devolver a cor para a madeira, e sim de poder tirar qualquer tipo de oleosidade ou qualquer pequena mancha de gordura que tenha na plataforma. Então acaba sendo bacana. Olha que legal. Posso utilizar, depois de fazer a restauração da teca, depois de passar o limpa-teca, eu posso utilizar algum óleo? Existe algum óleo? Se você gosta, do usuário que gosta daquele tom da madeira molhada, você consegue deixar ele daquele jeito. A gente tem um óleo de teca. O óleo de teca você vai poder aplicar em todo o revestimento do piso e ele vai deixar aquele aspecto mais intenso da cor da teca. Então, parece que a teca está molhada, mas não, ela está lá impermeabilizada com óleo de teca, mas o óleo faz prevalecer mais essa intensidade da cor da madeira. Então, geralmente, o pessoal de águas interiores acaba utilizando mais do que de água salgada. Por quê? O barco que vai para a represa de Furnas, que vai para Manaus, lá a gente tem um problema de não ter água salgada. Então, a madeira já vai, por vida própria, oxidar mais fácil. Então, para ficar usando os produtos constantemente, você pode fazer a primeira lavagem, deixou a teca bonita, aplica o óleo. Então, vai te dar uma sobrevida com aquele aspecto durante meses, sem precisar utilizar os dois materiais. Olha que legal. E para a teca sintética? E aí, eu acredito que o procedimento seja um pouco diferente, né? Porque nós vamos estar saindo da madeira e vamos estar entrando na área plástica. Exatamente, né? Então, emborrachada. Emborrachada, no derivado da borracha. Isso. Né? Aí você tem também um produto específico, que eu acredito que o tratamento seja diferente. Sim. Né? No caso da teca sintética, ela é muito legal porque ela te dá um grip, uma pegada na hora que você está com os pés diferente da madeira. Então você nota que o emborrachado ele te trava mais o pé. Então fica mais seguro. Porém, o que faz essa travação do teu pé não escorregar é a porosidade da água, porque a água, à medida que você pisa, ela entra para dentro da porosidade e aí você tem um contato direto com o pé e a borracha. Então ela trava. Porém, essa porosidade é onde se acumula a sujeira também. Então ela é chata na parte da limpeza, porque você tem um acúmulo de sujeira maior do que na teca de madeira. E para isso você não pode utilizar o mesmo material. Então é uma formulação diferente, também é feita à base de planta, que ele vai fazer o papel de entrar nessa porosidade da borracha, dissolver essa sujeira toda, e aí você enxaguando, você devolve aquela cor de novo da teca sintética bonita, porque geralmente a teca sintética você consegue fazer um layout, um grafismo diferente do que é numa teca de madeira. Então você vai conseguir limpar, vai deixar ela original. Porém, a teca de borracha ela é mais sensível a materiais de limpeza. Então, existem alguns materiais de limpeza que você vai limpar a teca de borracha, mas você começa a queimar a borracha. Primeiro, ela começa a mudar um pouco a cor e segundo, ela começa a ficar um pouco mais enrijecida, mais dura. Com isso, ela perde o efeito da porosidade e ela fica um pouco mais lisa. Então, usar o material certo para teca sintética é longevidade também. A gente tem vários estaleiros que já têm teca há mais de 10 anos, a teca sintética, utilizam esse material e fica impecável a teca. Agora, se partir para aquelas soluções mágicas de mistura produto A com produto B, que limpa para caramba, você não tem nem que esfregar, esses materiais que fazem essa ação muito pesada, eles acabam atacando o revestimento. Vai ressecar, né? Exato. Vai ressecar. Você vê que tem umas tecas sintéticas aí que tá extremamente complicado. Exato. Ela começa a empenar, até ela é um revestimento colado no piso. Nas pontas, você começa a ver que ela começa a empenar, ela começa a soltar. E é o quê? O ataque do material que foi utilizado na limpeza dela que sofreu isso. E aqui, no caso, a gente tem a apresentação em litro e 5 litros. Porque é o mesmo produto. O que muda é a quantidade. Para clientes que da barco novo, que tem embarcações miúdas, 18 pés, 20 pés, 1 litro vai dar para poder fazer pelo menos umas 5 lavagens no revestimento do barco todo. Já nas embarcações maiores de 30 pés para cima, que tem um volume maior, aí é indicado pegar o galão de 5 litros. Então a gente tenta fazer a embalagem para quem tem um barco de porte maior, quanto o que tem o de porte menor também, para poder suprir a necessidade. Pô, que legal, Marcelo. Obrigado. Está sendo muito, muito legal o nosso bate-papo aqui. Eu queria entrar agora na parte de porão, né? Porque a gente falou um pouquinho de fibra, a gente falou agora a respeito de teca. Agora, quando a gente vai para dentro do porão da embarcação, onde a gente tem fio, tem chicote, tem contato elétrico,
onde a gente tem parte de motor, a gente tem metal, tem alumínio, é crítico, a situação é um pouco mais delicada. Existem produtos para limpeza de porão e também para partes onde nós temos chicotes, onde nós temos alumínio, onde nós temos metais. Consegue explicar para a gente como que faz para manter o porão limpo também? Esse é o grande desafio na hora que você desenvolve um material, porque você vai fazer, que nem no caso do limpa-porão, um produto para remover graxa e óleo. Tá, mas só que essa graxa e óleo está em cima de fio, em conexão eletrônica, em metal, em borracha. Então, o produto, ao mesmo tempo que ele vai dissolver essa graxa, esse óleo para poder limpar a área, ele não pode atacar de jeito nenhum essa superfície que está embaixo da graxa ou do óleo. Uhum. Então a gente tem que fazer um produto extremamente balanceado, no qual ele remova essa graxa, remova esse óleo sem atacar. O limpa-porão ele tem essas características. Ele vai fazer o quê? A limpeza, ele vai dissolver graxas e óleos, os hidrocarbonetos, sem atacar borracha, sem atacar as capas dos fios, sem atacar metal, seja ele o aço inox, o ferro, o latão, o alumínio, e também não acaba atacando as lentes que a gente tem hoje dentro da casa de máquinas como iluminação. Que às vezes estourou lá uma turbina, aquela fuligem de escapamento impregna a casa de máquina toda. Então, vai em cima das baterias, vai em cima de disjuntor, vai em cima de tudo. Então, esse produto, você utiliza ele diluindo ele na água, pulverizando ou esfregando com uma bucha, deixando ele agir durante 5 minutos e depois você vai, em seguida, enxaguar com água corrente. Porém, a dica que a gente dá a nível de meio ambiente é que antes de você iniciar uma limpeza do porão quando ele está muito contaminado, venha com jornal ou com um tecido absorvente, pegando o máximo possível daquele óleo que fica no fundo do porão, para que ele não seja lançado ao mar, porque uma vez que a gente coloca óleo, resíduo de hidrocarbonetos no meio ambiente, ele leva lá meses para se diluir. Então, o produto ele faz essa quebra da cadeia molecular da graxa e do óleo. Porém, antes de você utilizar o produto, a gente conseguindo sugar o máximo que a gente pode, a gente vai jogar o mínimo possível desse produto quando você aciona o automático da bomba de porão para mandar para fora esse material. Então, tem que tomar esse cuidado aí. Mas o porão fica totalmente higienizado e é um produto que não é... Sem agredir o alumínio, sem agredir chicote, sem agredir o plástico, sem agredir a borracha. Ele vai descontaminar toda essa superfície. Você vai ver que antes e depois da aplicação do produto, você nota que a superfície está como era original, sem contaminação de graxa, sem contaminação de óleo. E bolor, parte de fungos, é um produto que também posso contar com ele? Na casa de máquina, se esse bolor, esse fungo for recente, coisa de 20 dias, mais ou menos assim, ele consegue limpar. Agora, se for aquela casa de máquina que ficou fechado o inverno todo, e aí agora chegou no final do ano, eles resolveram abrir para limpar, aí você não consegue remover com esse material. Aí a sugestão que a gente dá, a gente não tem na linha, mas é pegar um copo de cloro para 10 copos de água. Fazer uma diluição com um teor de cloro baixíssimo, que ele vai levar um pouquinho mais de tempo para agir, mas ele vai conseguir remover todos aqueles pontinhos pretos que ficam na casa de máquina, debaixo do paineiro, ou seja, ficou aquela umidade que secou, mas só que promoveu aquela impregnação de bolor e fungo. Então, um copo de cloro, 10 copos de água, dilui bem aquilo, aplica com um pincel, aí ele acaba matando o fungo, e aí ele resolve. E para evitar que isso aconteça, aplica o silicone náutico. Em todo o porão? Pode aplicar em todo o porão, nas paredes internas, pode aplicar sobre a cabeça, porque o silicone, depois que você aplica e você passa um pano, ele forma uma película hidrorrepelente que não se dissolve na água. E qualquer sujeira ou qualquer umidade que ficar por cima dele, ela não consegue ter ancoragem, ela vai escorregar. Então você pode pulverizar a título de proteção a casa de máquina. No caso dos motores, também é recomendado aplicar nos pontos que pode ser que tenha ferrugem ou tem proprietário que acha os acabamentos plásticos dos motores de centro rabeta ficar bem preto, bem bonito, brilhante, então vai aplicar o silicone e vai tirar o excesso com pano. Porém, o cuidado, as polias. Nós temos que tomar um cuidado redobrado com polia, porque se eu aplicar próximo das polias, das correias, Vai o patinar. silicone, vai patinar. Então, os marinheiros...
Os marinheiros, como é que eles fazem? Eles já pegam lá, fazem um desenho em um papelão de caixa de papelão mesmo, e na hora que está aplicando o silicone, eles protegem justamente para o fluido não ir diretamente na polia e nas correias. E aí com isso não tem problema. Mas o silicone é um baita de um aliado contra esse problema de bolor e ferrugem. Então ele vai evitar que fique a água empoçada, e se ela ficar empoçada, vai ficar empoçada em cima do silicone, onde ele não vai ter problema de corrosão. Eu fiquei surpreso com essa aplicação do silicone, porque até então a gente aplicava no motor, Sim, no alumínio, nos sim, blocos, né? Porque ele não agride, eu tenho essa informação que ele não agride sim. o plástico, Sim, é ele é isso, né? totalmente neutro, é isso aí. Então, assim, agora aplicar no porão em si é uma Sim. novidade. Eu trabalho Até, há já quase 20 anos com náutica, eu não tinha essa informação. Acabei aprendendo algo até novo hoje. propriamente nas caixas de bateria, que você pode aplicar, aplica o silicone, passa um pano para tirar o excesso, porque o silicone é um fluido que ele é oleoso, ele tem um aspecto oleoso, depois que você pulveriza. Se você consegue passar uma bucha ou um pano para dar um acabamento, você vai tirar aquele excesso que você depositou na pulverizada e vai ficar um filme lá imperceptível. Mas é aquele filme que vai suportar muito tempo, suporta a temperatura, para você ter ideia. O silicone, o motor marítimo trabalha a 90 graus. O silicone, ele só vai sofrer uma evaporação, ele vai sair do estado líquido e vai para o gasoso acima de 190. Então, o motor não tem quantidade suficiente para poder pegar esse silicone e acabar evaporando ele. Diferente do que às vezes a gente também se depara e dá esse suporte técnico para cliente. De clientes que utilizaram, eu utilizei um silicone náutico, cara, e cada vez que eu saio para o mar, eu volto e aplico o silicone. Eu falei, então, já que você está fazendo isso, está fazendo uma forma errada. Porque se isso está acontecendo, é porque o silicone é de má qualidade. Porque não é para ficar reaplicando o silicone. Se o silicone não é dissolvido em água, ele não se dissolve em água. O silicone, ele suporta elevadas temperaturas, mais do que o motor da sua embarcação ou da sua moto aquática. Não tem por que aplicar toda hora. Tem cliente nosso de marina que aplica o silicone em motor de jet a cada 4 meses. Então, durante 4 meses, ele coloca lá por um tempo de preventiva para poder reaplicar. Então, não tem necessidade de pegar, igual às vezes o pessoal fala, por que vocês não vendem mais silicone de caixa fechada? Em vez de vender de uma unidade, vende de 10, de 12, sei lá, esses números gigantes. Porque uma lata dessa rende 10 latas desses convencionais. Então, os clientes da Barco Novo que compram esse material, o custo-benefício que eles têm é infinitamente maior, além de gerar menos lixo, porque o que eu consigo colocar dentro dessa lata, se é equivalente a 10 latas, eu estou colocando mais 10 tampinhas, mais 10 válvulas, mais 10 rótulos, mais 10 latas. Então, nós promovemos menos lixo ao meio ambiente. Então, tem essa responsabilidade. Então, às vezes, a gente sabe que às vezes por falta de conhecimento, o cara vê preço, eu vou comprar esse que é mais barato. E acaba comprando o gato por lebre, porque não faz exatamente o que deveria fazer. Até mesmo o sistema que a gente acaba tendo de válvula, de pulverização, ele acaba sendo justamente muito melhor do que era na utilização antiga, justamente do silicone. Então, esse cara também aqui é um baita de um aliado dos Agora, marinheiros. Marcelo, olha só, eu vejo que você tem um silicone, que aqui a gente fala silicone comum, mas eu vejo que ele não é tão comum assim. E você também tem um outro silicone ali do lado, que eu tô vendo ali, o silicone que ele jet. é pretinho e é teflonado. Eu, inclusive, uso no barco esse silicone. Porque, até onde eu sei, ele tem o teflon e uma camada a mais. Exato. Você consegue explicar a diferença do silicone comum, entre aspas, sim. aqui, do silicone teflonado? Então, esse silicone jet, que é um silicone com teflon, a gente acaba adicionando esse teflon para poder criar uma cobertura ainda mais resistente. Por quê? Quando você utiliza a moto aquática, diferente dos motores marítimos, a moto aquática sempre você está em alta rotação. Então, sempre você está usando o giro máximo, pegando a melhor performance do motor. Então, já que você está trabalhando uma faixa de temperatura mais elevada, a gente adiciona o teflon na formulação para criar uma resistência ainda maior. E ele tem uma ação hidrofóbica ainda muito grande. E os intervalos que ele consegue também aumentar. Eu utilizo o silicone náutico a cada 2 meses. Com o silicone jet você vai aumentar para 4, para 5, para 6. Então, o intervalo dele é muito maior porque ele tem uma composição e essa característica mais duradoura, mais prolongada de duração. Posso utilizar ele também no meu motor do barco?
eu sei que ele é um produto Sim, específico, pelo pra que eu entendi, jet. para jet, mas eu posso usar ele no Sim. motor do barco. E outra pergunta, posso utilizar ele na fibra também, naquela questão que nós estávamos falando do porão? Posso aplicar ele no porão também Sim, com o sim, Teflon? Não tem não vai ter problema? problema nenhum. O Teflon ele só vai fazer o papel de prolongar a vida útil do fluido. Então ele vai durar mais tempo do que o silicone normal, com essa adição do Teflon. Mas vai poder aplicar em tudo. Inclusive, a dica que marinheiros dão, e a gente pegou e repassa, é que a utilização do silicone, ou o silicone náutico, ou o jet, em zíper de roupa de borracha, no zíper do fechamento das capotas das embarcações, porque no cursor do zíper acumula sal, principalmente quem usa na água salgada. E com o tempo fica travado o zíper, você não consegue abrir, tem que pedir para alguém ajudar. Aplicou uma vez só o silicone, nunca mais você vai ter esse problema de ficar com o zíper emperrado. Então ele tem mais Zíper do aplicações. colete. Zíper do colete Olha e aí, da roupa galera, de olha a borracha. dica aí. O pessoal isso da aí. roupa. E o colete, o salva-vidas de neoprene ou de Joia. nylon homologado, do pessoal de jet. Qualquer zíper para turma de jet, para turma de passeio, que tem os coletes também que a turma coloca direto. Qualquer colete com zíper, você vai aplicar o silicone uma vez só, você vai Olha agradecer. aí, multiusa esse. Exatamente. Marcelo, e olha só, nós estamos dentro do porão, a gente falou aí da parte de silicone para limpeza, conservação do porão, e agora para a parte específica do motor. Por exemplo, a gente pode usar também o silicone, mas antes de aplicar o silicone, porque eu entendi que o silicone ele é um protetivo. Mas se ele não protegeu e aconteceu a agressão, nós temos ferrugem, nós temos oxidação, às vezes o bloco de alumínio você já vê que já piriricou, empopocou. Empopocou foi boa esse termo aqui, né? Mas é bem isso que acontece, ele fica todo piriricado. Sim. Mas vamos lá, que produto que a gente pode aplicar antes do silicone para fazer essa limpeza, para tirar a ferrugem, para depois a gente vir com o silicone? Você tem um produto específico? Se a ferrugem não for muito intensa, a lavagem com escova e o limpa-porão já vai ser o suficiente para poder tirar. Porque o que a gente tem lá que promove isso? É resíduo de sal. É o sal. É o sal cristalizado lá que ele não para de trabalhar. Então ele vai levantando a pintura do que estava em cima do bloco de alumínio, ele vai criando aquelas cavidades que vai literalmente corroendo, comendo o bloco. Então, uma vez que você consiga utilizar o limpa-porão com escova, você vai conseguir limpar e remover todo aquele excesso de sal. Enxágua com água doce, espera secar. Depois que estiver seco, você vai aplicar o silicone, vai ajudar. Porém, o ideal nesses casos é ir para manutenção, ir para a concessionária para poder realmente pintar. Porque se não pintar, ele vai com o tempo novamente aparecer, porque o alumínio ele está com revestimento de pintura para proteção anticorrosiva. Se aquele revestimento ele saiu e ele está no alumínio puro, você vai passar o silicone que vai acabar ajudando, mas o correto mesmo é você vir mandar na manutenção para poder fazer uma repintura nessa parte do motor. Esses casos são casos extremos, ou Sim, seja, onde houve um abandono exato, do equipamento. do equipamento total. Então, ou Exato. seja, quando chega a um nível desse, o ideal é a Sim. gente fazer o reparo. Exato. E o ideal mesmo é você não deixar chegar nesse estágio. nesse é isso estágio, aí. né? É Você isso aí. utilizar os produtos, fazer o cuidado, É isso aí. porque quando chega nesse estágio, é uma outra manutenção. Sim. A gente tem um cliente nosso lá de Barra Duna, lá de São Sebastião, ele tem um motor Honda 4 tempos 15 HP. O motor eu acho que ele é 2002, 2003, faz um tempão. Você tira a cabeça de força do motor, o capô do motor, parece que o motor acabou de sair da concessionária. Ele só usa o silicone náutico. Então, isso só demonstra que realmente você utilizando o produto correto, você tem o equipamento marítimo por anos. Agora, o relaxo, o abandono, deixa que depois eu limpo, ou que depois eu faço isso, não adianta. Barco de água salgada, voltou do mar, tem que bater uma água doce em todo ele, tem que dar uma mangueirada a fim de tirar aquele sal. O sal cristalizado, ele sempre não para de trabalhar, ele vai sempre, como é que fala, promovendo a corrosão. Então, não tem como abaixar a guarda, tem que estar sempre alerta. Parte de graxas náuticas, né? Eu sei que você tem uma linha que é a graxa branca, né? É uma graxa. O que ela tem de diferente para as outras graxas? E a gente pode aplicar essa graxa no motor? Então, a graxa branca e a graxa azul são as duas graxas que a gente tem na linha.
A graxa branca veio com o histórico lá da década de 80 de ser um lubrificante limpo e eficaz. Então, por isso que ela é da coloração branca. Só que essa coloração, para deixar a graxa branca, ela não vai muito bem em contato com a água salgada, porque a água salgada ela ataca o aditivo que faz justamente essa coloração mais branquinha da graxa e ela forma uma capa. Então, a orientação que a gente passa, tanto uma quanto a outra, são graxas, a azul ou a branca, ela não se dilui na água. Não são solúveis em água. Resiste bem à água. Só que a performance melhor para quem utiliza equipamento na água salgada é sempre a utilização da graxa azul. Quem utiliza a embarcação na água doce, aí utiliza a graxa branca. Posso aplicar em todo o motor ou somente em parafusos? Como é que funciona a utilização específica A da graxa? a graxa azul, nas principais aplicações que a gente tem, por exemplo, o motor de popa, ele tem alguns pinos graxeiros onde você tem que colocar engraxadeira, apertar para poder mandar a graxa lá para dentro. A graxa azul vai muito bem nesses pontos graxeiros. No eixo do hélice, também é outro lugar a ser dado uma atenção agora, principalmente quando se usa mais a embarcação. Sem querer, de repente bate numa pedra lá e quebrou uma pá da hélice do motor de popa. Dá para substituir com o barco na água? Dá. Basta levantar e você tem uma chave e uma hélice sobressalente a bordo. Então dá para você sacar a hélice e colocar. Só que esse sacar a hélice, se você nunca lubrificou o eixo, você não vai conseguir tirar a hélice da água. Mas se você deixar aquele eixo lubrificado, você vai conseguir tirar o contrapino, tirar a porca, tirar a arruela e você conseguir sacar a hélice com problema e colocar uma hélice nova. Então, é até uma dica para a turma do final do ano, de poder, se não fez essa manutenção, compra a graxa náutica azul, aplica no eixo do hélice e instala. Acabou. Para se tiver que fazer uma manutenção de emergência, poder sacar. Ou mesmo, se o mecânico futuramente quiser remover por uma questão de manutenção na rabeta, conseguir sair com facilidade. Então, graxa azul sempre para quem utiliza na água salgada e a graxa branca mais nas aplicações da água doce. Eu percebo sempre que o pessoal nessa questão do hélice aí monta no seco mesmo, Marcelo. Sim, sim. Mas sim. é uma outra dica. Então, Sim. vai fazer o reparo no hélice, teve que sacar o hélice, às vezes você vai pegar com a mão, com a ferramenta que está salgado, tem sal, tem o próprio suor. Exato. Então, pega ali nas arruelas, no eixo, Sim. depois monta outra hélice no seco, quer dizer, na próxima manutenção, você vai ter problema. Você só vai conseguir sacar com um sacador. Na mão e batendo, você não consegue tirar. É impressionante. Ela parece que ela funde a hélice no próprio eixo. Então, é uma cola. Você não consegue tirar. É problema. Então, às vezes, é uma solução simples de poder fazer uma lubrificação no eixo e você não ter problema futuro. E outro dado importante é a nível de graxa. O pessoal com carreta metálica, geralmente com carreta metálica, mais que seja galvanizada, existem alguns pontos que não são, como é que fala? Galvanizados. A graxa azul, resolve o problema também. Então você pode aplicar isso daí. Até mesmo os cubos de roda, para quem coloca muito e tira. Cubo. Isso daí, uma vez por ano, você tem que pegar na marina, orientar lá o prestador de serviço, lubrifica os eixos da minha carreta, saca as duas rodas, lava os rolamentos e lubrifica novamente com a graxa nova, para não ter problema de corroer. A gente vê isso mais na temporada. Às vezes está subindo ou descendo uma carreta de jet ou de lancha, ou a roda está quase quebrando. Por quê? Porque o eixo Marcelo, corroeu, vou contar uma coisa para você. Eu vindo de Florianópolis, ali no túnel, um pouquinho antes do túnel de Balneário Camboriú, eu perdi a roda da carreta do jet. Caramba. Quando eu vi a rodinha me ultrapassando. Pum, pum, e a sorte, porque foi um grande livramento, porque ela pegou o mato. E foi para fora da rodovia e pegou o mato. Sim. Porque eu fico pensando até hoje, poderia ter gerado um problemaço. Sim. Então hoje eu pego uma carreta, eu não boto na estrada sem antes abrir o cubo e lubrificar. Exato. Eu boto na revisão, falo graxa, lubrificação, aí eu tenho o conforto de sair e viajar. Sim. Porque isso foi uma lição. Não, né? E que a gente possa utilizar essa lição e as pessoas possam ouvir essa história e elas possam ver isso e evitar que aconteça com elas. Porque pode gerar não um prejuízo para você, mas um prejuízo grande para outras pessoas. Né? Então, muito importante essa questão de lubrificar eixo, lubrificar rolamento antes das viagens. Porque constantemente, a gente mergulha a carreta na água. Exato. E não é água doce, não. Sim, é água salgada mesmo. Exato. E você imagine a água salgada dentro dos rolamentos da carreta, né? Então, bacana essa tua dica. Então, podemos usar a graxa branca ou a graxa azul? A graxa azul.
A graxa azul ela tem uma vida útil mais longa do que a branca. Então, para todas as questões de lubrificação, que você quer lubrificar uma vez só e aumentar o intervalo para não ficar preocupado, será que está lubrificada, será que não está? É a utilização da graxa azul. Tanto ela em pasta, que vocês comercializam ela em pote, quanto em aerosol também. Olha, Essas que duas legal. aí. Que legal. Tá? Bacana. Vamos falar um pouquinho de jet? Vamos. Vamos falar. O que a gente tem para jet, Marcelo? Para a Pra parte jet- de limpeza, Tá. a gente tem aí lava-jet, porque a gente tem lava-lanche. Eu acredito que você Sim. deva ter produtos aí que sejam específicos, Sim. né? Na verdade, é mais ou menos a mesma base, só que com uma concentração e uma apresentação diferente. É a mesma formulação do lava-lancha, só que é com uma apresentação e uma concentração diferente. Então, um frasco desse daqui tem cera de carnaúba, é concentrado, é neutro e biodegradável, feito à base de planta. E quantas vezes eu consigo lavar um jet ski com 1 litro desse? Pelo menos 60 vezes você consegue lavar o jet. Porque você vai pegar esse produto, vai colocar diretamente numa bucha, e com uma bucha você consegue lavar o jet por dentro e por fora. Então você consegue, com um frasco de 1 litro, lavar 60 vezes um jet ski. Não Então, tem desculpa para exa- não lavar o exato. jet, Não pessoal. querer Ó, adoçar. por Já vai lavar favor. até o carro junto, Já. com certeza. Não tem desculpa, cara. E é legal, porque esse produto aí, como ele tem essa mesma proposta de alto teor de carnaúba, então ele acaba protegendo as partes plásticas, remove muito bem, remove muito sal, então ele deixa o equipamento realmente totalmente descontaminado. Então, esse carinha aqui, ele vai muito bem nessa questão da lavagem. Ah, mas eu posso aplicar, de repente, naqueles acabamentos de borracha ou nas partes plásticas, não vai acontecer nada? Não, não vai acontecer nada. Ele vai te dar essa proteção e vai fazer essa limpeza. Agora, nos plásticos e nas borrachas, você pode aplicar o silicone com teflon. Por quê? Ele vai te dar uma proteção e vai evitar também que os plásticos fiquem queimados do sol. A gente sabe que cada vez mais a incidência de raio ultravioleta está acabando com tudo. Vem aumentando o câncer de pele, como vem aumentando o número de peças de várias, como é que fala? De vários subprodutos que ficam levemente esbranquiçados. E isso é o quê? O produto é mau? Não, não é mau. É de boa qualidade, só que o raio solar acaba com tudo. Até porque o produto que tem a proteção antivioleta, o que acontece? Ele tem um período. Existe para 2 anos, para 3 anos, para Exato. 5 anos. É isso aí. Não é eterno. É isso Vai aí. chegar uma hora que aquela proteção ela vai acabar. Sim, Então, por isso, de repente, a importância de estar protegendo com outro produto, né? sim. Você vai fazer uma sobrecamada. Então, quer dizer, vai pulverizar nos plásticos e passar um pano de microfibra, ele vai proteger tudo. Então, os jets, a Sidu tem aquela família dos jets Spark, que são aqueles jets Sim. que tem uma quantidade de um material diferenciado lá, que é mais plástico, com resina, é muito legal. Aquilo sendo protegido com o silicone, ele fica muito mais tempo pretinho do que queimado do sol. Porque o raio ultravioleta vai sendo filtrado pelo próprio silicone com teflon. Então acaba ajudando bastante na parte de acabamentos. E no caso do banco, quando você tira e você vê aquele cofre do motor, nos motores você pode aplicar o silicone também para evitar ferrugem. Ou seja, Marcelo, eu posso utilizar o silicone. Silicone é sensacional, gostei desse produto. Ele Eu posso utilizar, ele é múltiplo. multi, né? Tanto na parte interna, inclusive no porão, nas paredes do porão, Sim, e eu posso também ir para a parte externa. sim, Toda a parte de plástico e borracha, utilizar o silicone na parte Sim. externa para manter o brilho, para Exato. manter a proteção. é isso aí. Ele, na verdade, dentro do cofre do motor do jet, não que fica entrando água toda hora, mas só do ambiente do litoral altamente salino, ele tem a tendência de poder sofrer corrosão. Então, você leva o seu jet para usar no litoral e você já aplica antes o silicone, você tem todo aquele ambiente protegido. Se porventura capotou, entrou água, aquela água não vai ter contato direto com o metal, vai estar por cima do silicone. Então, ele vai conseguir escoar essa água toda, depois você vai subir para a marina, vai lavar com água doce, mas não vai ter problema de corrosão, porque ele já vai estar protegido pelo próprio silicone. Ele acaba ajudando bastante nessa questão aí. E um negócio novo que a gente acabou lançando foi justamente o Salt Clean, que é um produto para fazer o quê? Geralmente, quando você utiliza a moto aquática na água salgada, na água do mar, você tem que adoçar com água doce. E aí, esse produto, através desse diluidor aqui, você liga ele passando a água da torneira por ele, onde vai ter o produto concentrado aqui numa dose,
ele vai sair aqui na ponta, na hora que você coloca no engate rápido da tua moto aquática, o produto vai estar circulando por dentro do motor, vai estar ajudando a empurrar aquele resíduo de sal para ficar o mínimo possível de sal lá dentro, diferente de só funcionar com água doce. Com água doce funciona? Funciona. Só que com o material ele tem um poder maior de dissolver os cristais de sal. Então ele vai empurrar aquela água salgada e o ambiente interno da refrigeração vai ficar praticamente O sem maior sal. problema dos jets usados, que passam aí de 6, 7, 10 anos, é romper o bloco. Oxidar o Exatamente. bloco. E não oxida de dentro para fora, ele Sim. oxida de fora para dentro, ele oxida de dentro para fora. É isso aí. Então é uma solução, né, Marcelo? Sim, acaba ajudando bastante. Era um produto americano, a gente ficou em cima disso daí já há um tempo e quebrando cabeça, não dando certo, até que chegou nessa versão aqui que foi bem interessante. E como quem estava desenvolvendo os testes junto conosco era o pessoal de moto aquática, especializado em jet, então eram caras que já tinham noção de como funcionavam produtos mais antigos para essa finalidade. Então, nós nos balizamos por eles e eles que deram o crivo. Falaram, agora tá aprovado, cara. Agora pode colocar no mercado que o que tinha de sal saiu mesmo. E você nota que quando você está adoçando, isso serve não só para moto aquática, quanto para motor de polpa também. Porque você vai também fazer o mesmo papel. Você nota que na hora que o piso seca, onde você estava fazendo adoçamento, ele fica extremamente esbranquiçado. E isso indica o quê? O resíduo de sal que estava lá dentro, que o produto conseguiu dissolver e caiu e ficou no piso da marina. Então é Olha. bem bacana isso daqui. Ajuda para a turma de motor que tem mufla, também as muflas começam a apodrecer, começa a fazer buraco por causa da corrosão da água salgada. Ele acaba ajudando bastante também. Então, aonde tem esse problema de água salgada corroendo a superfície interna, esse produto ele vai minimizar isso, empurrando e rompendo o máximo possível desse cristalzinho de sal que está lá internamente. Então vai ajudar a preservar mais esses motores internamente agora, do que ficar só fazendo o adoçamento com água doce só. Que É bem legal, legal. isso é um lançamento, podemos dizer que é um lançamento, é isso lançamento, porque daí. eu mesmo não conhecia esse produto. Esse material a gente lançou no São Paulo Boat Show agora, há 2 meses atrás aí, e está indo para o mercado agora, mas está sendo bem legal, porque principalmente o pessoal que já conhecia alguma coisa a respeito de produto para tirar sal, tem dado o ok, tem sido bem positivo. Ele vende separado ou já vende o kit? Ele já vem o kit, ele já vem o diluidor com produto. E esse produto aqui, a gente praticamente vai usar 30 ml dele. Então a gente vai em 1 litro aqui, você vai ter necessidade de usar só 30 ml para fazer esse papel da remoção. Então vai render dezenas de aplicações, um litro desse material. Às vezes você, com 1 litro desse, vai ficar 1 ano na tua casa fazendo adoçamento no teu equipamento e mantendo ele impecável. Olha a dica aí, pessoal, Salt Clean. Eu mesmo não conhecia. É um lançamento, produto novo esse daí. é um produto novo. Sim. E vai evitar esse problema aí de Sim. corroer o bloco de dentro para fora. O que a gente forneceu recentemente, até foi uma aplicação nova, o cliente, quando ficou sabendo lá no Boat Show, era um pescador, de cara que gosta de fazer pesca de peixe de bico, né? Então, os equipamentos grandes, aquelas carretilhas gigantes, eles já utilizavam um outro produto, e aí quando soube do nosso, aí já pegou esse material para poder lavar todos os equipamentos de pesca para tirar o sal. Então, ele também vai ser um produtinho que vai servir para o motor de polpa, para o motor do jet, de repente para equipamento de pesca, ou seja, onde tiver muito acúmulo de sal e você quer ter a segurança desse sal sair o máximo possível, esse cara acaba te ajudando bastante. Ô Marcelo, para jet... É isso daqui. São esses produtos. Sim. Vamos montar um kit para a gente vender esse Sim. kit aí no nosso site, viu, Sim. Marcelo? Eu acho bem legal, aquele esquema que a gente já tinha conversado, o kit barco novo, então vai ser o kit jet novo. Você tem o seu jet, olha aí, vai pessoal, ter o trivial para você poder cuidar do teu equipamento. Em breve teremos esse produto aí em nosso estoque, em nossa loja, disponível para você poder comprar no kit. O Lava Jet, o silicone já teflonado e o Salt Clean, para você também manter a parte interna do seu motor, né, preservada. Não precisam muitos produtos para você poder deixar teu equipamento impecável. É só saber usar os poucos produtos que são necessários para o teu equipamento ficar sempre em dia. Poxa, que legal, Marcelo. Que legal. Marcelo, vamos para outra parte, a parte de cozinha. Vamos voltar um pouquinho para o barco. Sim, a parte de cozinha, a parte de interior, a parte de limpeza de pia, né?
Porque suja a louça, tem que lavar a pia, tem que lavar a louça, tem também essas questões, né? Sim. Tem produtos para essa questão também? Você consegue também? Tem uma linha específica? Tem. Falando em louça, já vamos de largada falar desse carinha aqui. Essa bucha é uma bucha dupla face, que ela é espuma de um lado e a fibra do outro. Diferente da verde, que eu falei que é dura que nem uma palha de aço, essa fibra aqui, ela é macia. Então, ela vai ajudar a empurrar a sujeira sem riscar a louça. Um dos grandes problemas que a gente às vezes vê na embarcação é aqueles, como é que fala? Copos de policarbonato ou as louças de melamina com aquela decoração incrível de peixinho, âncara, não sei o quê. Às vezes, por falta de conhecimento, o dono do barco tem aquilo a bordo, tem a tradicional bucha verde e amarela e ele pega o lado verde para lavar. Conforme ele já lava, ele já risca o copo de policarbonato e já começa a remover aquela decoração do próprio prato de melamina. Que pagou tão caro, às vezes. Exatamente. Então, usando esta bucha aqui vai resolver o problema, que vai ser o suficiente. E o lava-louça, que a gente chegou a fazer, a base também de planta, que ele vai limpar, vai higienizar toda a louça da embarcação sem contaminar nada. Inclusive, na formulação desse lava-louça, ele é tão balanceado com as matérias-primas de planta que quem tem problema de ressecamento de mão ou que não pode usar produto de limpeza, esse produto aqui ele vai na contramão de tudo. Então, a pessoa pode ter um problema de alguma dermatite que usou esse lava-louça não tem esse problema. Por quê? Porque não vai, na formulação, algumas matérias-primas que são químicas que fazem, de certa forma, mal para a nossa mão. Principalmente quem tem mais sensibilidade. Então, é um produto muito legal. Vocês já receberam e já mandaram para os clientes. Quem compra o Lavalanche a 40 lavagens, ele já ganha, tá aqui em cima, ele já ganha um lava-louça. Então, esse cara aqui, para os clientes do Barco Novo, eles já recebem. O cara comprou o lava-lanche a 40 lavagens, vai ganhar um lava-louça junto para deixar a bordo. E a gente sabe mais um kit que já vem direto da fábrica. Vem direto da fábrica, já sugerido pela fábrica. E nós vamos implantar aqui a partir de agora. Sim. Então, comprou o lava-lancha só no 40 lavagens? É só no 40 lavagens que a gente fez essa 40 promoção. 40 lavagens, pessoal. Não vai comprar o de 20 e exigir o Comprou detergente. de 40 na Barco Novo, você já ganha o lava-louça. E o lava-louça é um produto que tem uma durabilidade longa no barco. Porque, às vezes, um lava-louça de meio litro, você fica com ele 6 meses, 7 meses a bordo. Diferente de casa, que às vezes acaba trocando lava-louça uma vez por mês, no barco ele dura um tempão. Então, esse cara aqui, para lavar todos os utensílios de cozinha, ele dá conta do recado. Alto poder de desengordurar e não atacar a superfície. Ou seja, um produto biodegradável. Sim, e natural. Produto natural à base de planta. É isso aí. Você pode lavar a louça que você não vai estar contaminando e poluindo o meio ambiente. Exato. Aquele resíduo que vai estar caindo no mar, ele não vai estar poluindo porque justamente a formulação é a base de planta, não é a base de produto químico. Tá? Sensacional. Esse cara já também é um multiuso. Esse limpador multiuso que a gente tem aí, ele serve para limpar o teto da embarcação, a parede, o tecido, o revestimento de fibra, os pegadores, puxadores, retorno e contorno dos vidros, das vigias. Então, é um produto que ele vai limpar e vai higienizar tudo. É feito à base de capim-limão, esse carinha aqui. Fica então, cheiroso o barco. Ele deixa um cheirinho de capim-limão bem suave, não forte, mas bem suave, mas ele deixa o ambiente descontaminado. Local que você tem que limpar e você não pode lavar na sequência para enxaguar, esse cara você vai vir passando um pano de microfibra com o produto e depois só passando um pano molhado de microfibra. Então, ele vai limpar aquela superfície, vai descontaminar. Caiu o resto de comida no estofado, ou tá com uma mancha de refrigerante, ele vai limpar tudo. Na cozinha, vai desengordurar os cocktops, as superfícies laterais do fogão. Então, ele remove gordura, oleosidade e sujidade leve. Então, são os principais materiais que a gente tem no barco, que ficam sujos, e você com esse produto e um pano de microfibra resolve o problema. Está resolvendo, facilitando a vida aí do marinheiro. Porque a gente sabe que, na verdade, às vezes dentro da embarcação, a gente não tem um alojamento para colocar dezenas de produtos. Eu vou colocar um produto para limpar isso, um produto para limpar aquilo. Então, existe a possibilidade de poder desenvolver um produto que seja multiuso. E esse limpador perfumado, ele tem essa característica. Então, posso limpar tanto o carpê,
posso limpar o estofamento, como posso limpar o vidro? Sim, o carpê, por exemplo, você vai pulverizar diretamente, vai vir não com pano, e sim com uma escovinha para poder dissolver aquela sujidade e em seguida você vem com o pano. Ele fica impecável, não fica Agora, quase resíduo. que bom que você tocou nesse assunto, porque no barco nós temos carpete, nós Sim, temos a parte de couro. sim, Esse produto ele pode ser aplicado, mas você tem produtos específicos. sim, que Por nem exemplo, o limpa-couro, por exemplo, a gente tem um produto que tem na linha que vocês acabam comercializando. Revestimento do volante, barcos importados que o revestimento, o assento e o encosto são em couro. Aí sim é necessário utilizar o limpa-couro, porque ele vai fazer a limpeza superficial e a redeposição dessa cera, para deixar justamente o couro hidratado, macio, mas não escorregadio. Então ele tem essa propriedade. Aí o limpa-couro acaba fazendo isso daí. Ou mesmo alguns estaleiros nacionais estão também fazendo o revestimento próximo do para-brisa, para não ficar claro e não ofuscar a vista, eles fazem o revestimento em couro. Então, nesse revestimento, você vai poder utilizar o limpa-cor também. Se for uma sujidade leve, que caiu alguma coisa que você queira limpar, não vai ter necessidade de utilizar o limpa-cor. O limpador perfumado já vai fazer esse papel, de remover essa sujidade sem ressecar propriamente o couro. e limpa-vidros, você tem um Sim, específico? sim. Eu não sei se veio aqui para a mesa, mas a gente tem o limpa-vidros que é feito à base de álcool de cereais. E esse álcool de cereais ele tem um poder de remover marcas de dedo dos vidros, vigias, gaiutas de uma forma absurda. Então, pulveriza o produto. O segredo também é a utilização do pano de microfibra. Substituir o pano tradicional de algodão, que a gente encontra bastante nos barcos, pela microfibra. A microfibra ela vai durar mais, ela te dá uma performance melhor na limpeza, sem falar na durabilidade, porque o pano de algodão ele é muito bom, mas ele vai desfiando, vai soltando, ele vai perdendo a característica dele. A microfibra vai te durar alguns anos aí. Então ela performa melhor nessa parte da limpeza. Então, vidros internos é essa questão de poder utilizar o Esse limpa-vidros. pano de microfibra, às vezes tem dificuldade de encontrar, de comprar, não acha, não é todo Sim. lugar. Existe também essa linha na Outspecial? Então, não é fabricação nossa, mas nós temos na linha, sim, 4 tipos de panos de microfibra, que são justamente desde os panos de microfibra tradicional, tá? Mas a gente tem uma gramatura diferenciada, num tamanho pequeno e num tamanho grande. Então, o pano de microfibra ele veio justamente para, de certa forma, substituir produto de limpeza. Por quê? Porque, às vezes, para limpar um vidro, por exemplo, um espelho, você pegar a água com a ponta dos dedos, respingar nessa superfície e passar o pano, ele já vai limpar, a não ser que esteja muito contaminado. Mas a sujidade leve, ele dá conta do recado. Então, o pano de microfibra acaba sendo muito bom para poder limpar essa superfície. Mas existe o pano de polimento. Existe o pano de lustro, que daí é uma composição diferente, uma textura diferente. Ele já tem uma característica parecida com o edredom. Ele é bem mais fofinho, porque ele tem um fio diferenciado para poder puxar o brilho, assentar a cera. Então, ele tem uma proposta diferente. Mas existe a microfibra para polimento e lustro. E outra que tem também, que substituiu há um tempo atrás, é uma microfibra também, só que ela é para enxugar, absorver água. Então, antigamente existia lá alguns panos diferenciados, emborrachados, que você colocava dentro de um cartucho plástico. Lembro. Dura um tempão aquilo lá, mas só que se não guardar dentro do cartucho, ele fica ressecado e todo quebradiço. Então, esse pano aqui, ele faz a mesma coisa que os panos emborrachados, só que ele não tem necessidade de guardar dentro do cartucho. Então, é uma microfibra que a construção é diferente desta daqui de polimento, que o papel dela é puxar água para dentro dela. Então, quando você tem que secar a embarcação, secar o para-brisa, ela vai passar em cima da superfície, já vai sugar a água e vai deixar aquela superfície sequinha. Então, as famílias de microfibra a gente tem do tradicional ao polimento e passando pelo pano de secagem. Então, Que pano de acaba ajudando. secagem, pano para polimento e o pano tradicional. Isso, exatamente. Então é um para limpeza, um para luz e outro para poder enxugar água. Olha, que É legal. bem bacana. São ferramentas que, na verdade, a gente vê a necessidade do uso do marinheiro e a gente vai desenvolvendo isso daí, tentando levar para eles o que eles acabam usando de melhor. Marcelo, a gente já falou, né, que teve aí um lançamento, um produto sensacional, mas tem mais alguma novidade? Tem. Tem mais alguma novidade que a Nautspec está trazendo, que já pode, de repente, estar lançando e trazendo aqui em primeira mão?
pode colocar em primeira mão aqui no pó de barco, que é justamente o neutralizador inox. Esse cara aqui, na verdade, ele faz o papel do quê? De neutralizar o efeito da água salgada, da corrosão em cima do aço inox. Então ele neutraliza, ele faz parar o efeito do sal. Fez parar o efeito do sal, você nota que na superfície onde ele passou, o aço inox ele muda um pouco a cor. Dá a impressão que ele está um pouco mais brilhante. Então depois você tem que fazer a lavagem com lava-lancha para tirar totalmente o material, mas esse produto você pulverizando, você meio que estanca o efeito da corrosão. E aí, cortando esse efeito da corrosão, você prevalece justamente mais a questão do brilho do inox. Então, um produto que é utilizado no dia a dia dos marinheiros, no guarda-mancebo, nas escadas, ou seja, onde tem aço inox e você não quer polir, não quer fazer um trabalho um pouco mais árduo e você quer neutralizar o efeito da corrosão, você pulveriza o produto, passa uma escovinha e em seguida depois você pode lavar com qualquer detergente neutro. Ele Agora, deixa o inox quando eu já impecável. tenho o aço inox degradado, né? Eu lembro do limpa inox, né? Isso. Esse cara aqui ele faz um papel de restaurar. De restaurar. Então ele consegue restaurar. Ah, eu tenho lá o pezinho do guarda-mancebo lá onde ele é fixado no convés do barco, uma marquinha de ferrugem. Ele chega a tirar essa marquinha de ferrugem. Então ele chega a cortar literalmente o efeito do sal e a acabar justamente devolvendo aquela cor O do limpa aço inox continua na linha? Continua na linha, porque aquele limpa inox lá, o pessoal que gosta de fazer polimento, principalmente em chapas quadradas, revestimento de porta, ele acaba sendo melhor. Esse carinha aqui é mais para guarda-mancebo, escada de aço inox, as estruturas de cobertura dos bimini, cunho de amarração. Então ele vai super bem. É uma forma mais prática de você conseguir dar uma atenção no inox, restaurando ele, apenas pulverizando e dando uma pincelada com o produto. Esse produto é uma novidade, Sim. como bem você trouxe aqui, mas falando um pouquinho do limpa inox. O limpa inox a gente já utilizou aqui em um verdugo que estava perdido. Perdido, olhava assim, ó, pode comprar outro verdugo, te arrancar isso aí e jogar fora. Sim. A gente entrou com o limpa inox, inacreditável como o produto é bom. Ele assim, restaura. Um testemunho pessoal, assim, Sim. Você tem peças em inox, você passa, e não teve que polir, esfregar, não. Aquilo foi passando, foi limpando quase que imediatamente. Eu estou ansioso para testar esse produto. Esse produto ele vai ter essa mesma performance aí de poder restaurar de uma forma um pouco mais fácil. Entendeu? É que diferente do Limpa Inox, que você limpa e ao mesmo tempo você deposita uma cera protetora, esse carinha aqui ele faz o papel mais de neutralizar o efeito, ele não protege depois. Para proteger, você teria que passar alguma cera, alguma coisa. Mas ele vai super bem, principalmente nessas partes externas e quem mais acaba utilizando o barco em água salgada. Na água salgada, infelizmente, a gente tem um pouco mais de trabalho, porque a corrosão, ela não para, mesmo que você não está com o barco na água. Você está no ambiente marinho, ela está sofrendo. Então, diferente da turma que usa o barco em água doce, que é bem menor. Você tem alguma história legal para contar para a gente aí, referente à limpeza de barco? De história de limpeza, sim. Nunca procuraram um pneu pretinho lá, por exemplo? Não, tem uma história engraçada. O que acontece? Nós iniciamos, a Nautilus Special completou 28 anos esse 2024. E durante esse tempo todo, a gente veio desenvolvendo essa família toda de material, porque não existia. Existia, vamos utilizar um produto da linha residencial, da linha automotiva, para adequar a minha necessidade. E a gente comprou a briga porque a gente falava, porra, nós temos capacidade, nós temos matéria-prima, nós temos tudo aqui. Por que nunca fizeram nada para esse mercado, né? Mas não fizeram porque era um mercado extremamente pequeno, como ainda é comparado a qualquer outro mercado, residencial ou automotivo. Sim. Mas a gente viu a necessidade e a dureza que era do marinheiro, sofria para poder conseguir material para manter o patrimônio do proprietário impecável. Então, quando a gente começou a desenvolver todos esses materiais, os nomes foram desenvolvidos por nós. Tanto é que lá atrás a gente teve o primeiro lava-lancha, que o nome, todo mundo falava em shampoo, a gente deu o nome de shampoo náutico. E aí a Anvisa, que regulamenta todos esses materiais, falou, olha, esse termo de shampoo náutico, às vezes uma mulher pode pegar, pensar que é shampoo de cabelo para quem usa no mar, alguma coisa do tipo. Então, nós que criamos o nome de lava-lancha, porque não existia. Então, todos esses nomes aqui são patenteados por nós. E lá atrás tinha o tradicional sal azedo.
que todo mundo usava, que é um pó branco com aspecto de sal. E aí teve um fato engraçado que foi um cliente que comprava e usava esse material nosso lá em Angra dos Reis e a caseira dele acabou colocando, na hora que estava fazendo... Temperou o churrasco. Não foi o churrasco, mas foi salsicha com molho. Acabou fazendo salsicha com molho e na hora de colocar o sal, não tinha sal, acho que viu na despensa e acho que o marinheiro, sem querer, colocou na despensa o pote escrito sal azedo. E aí ela colocou uma colher daquilo, misturou, os meninos lá, os filhos comeram e aí ele ligou para nós, mas era domingo, ninguém trabalhava domingo, e deixou uma mensagem na telefônica lá para nós, na secretária eletrônica. A pessoa consumiu isso, e o que eu faço agora? Não sei o quê. Eu falei, no dia seguinte eu liguei e falei, olha, o volume gigante é de água, tem que dar muita água, porque não vai matar, não vai acontecer nada, mas colocaram isso daí. Então, de fato, engraçado mesmo foi colocar sal azedo na salsicha com molho. Tanto é que depois que aconteceu isso, por parte nossa, a gente resolveu também, para não ter mais esse risco, mudar o nome. Então, por isso que antigamente a gente comercializava como sal azedo e hoje o nome é Restaurador de Teca, que é para justamente não ter essa associação e não ter esse risco de novo. Mas a mesma questão que ocorreu do shampoo. exatamente. Né? Para não ter essa... Pensar que vai lavar. Apesar do que o shampoo, como ele é feito à base de planta, eu não posso falar que pode se lavar, mas como ele é feito à base de planta, não teria problema. Não teria problema, não vai cair o cabelo de ninguém. Mas é contraindicado, porque para cabelo é para cabelo e para o barco é para o barco. Então, cada um com a sua família de aplicações. Perfeito, Marcelo. Tá certo? Perfeito. Que legal esse bate-papo, hein? Muito, muito instrutivo, muita informação aqui. E tem algo que a gente esqueceu? Eu acho que não, acho que a gente deu uma passada geral aí, tanto falando na parte de produto, de conservação e limpeza externa, falamos também da parte de limpeza interna. Então, para a turma que vai estar utilizando as embarcações agora no final do ano, é aquela atenção redobrada, colocar os principais materiais que você vai precisar para higienizar, porque barco limpo é barco saudável, como fala lá um parceiro nosso do Guarujá, lá, o Thiago da Rick Boat Service. Então, o barco tem que estar higienizado, o barco tem que estar limpo. Para isso, usar os produtos corretos, da forma correta, que vai ficar econômico para o bolso, para os convidados que vão chegar a bordo, vão encontrar aquela beleza que é o barco arrumado, limpo, higienizado. Isso é o patrimônio que vai estar lá super protegido. E o principal, quando chegar a hora da revisão, ou até mesmo na revenda, um barco conservado tem um outro valor. Não tem que... Então, não justifica você não dar uma boa limpeza, não manter o seu barco com bons produtos. Não justifica, porque o que você vai ter na parte da revenda depois é muito maior. Né? A gente teve um caso, só para fechar, de um cliente que nos procurou, não era cliente nosso, mas não utilizava material nosso. Aí ele ligou desesperado porque ele tinha que dar uma polida no barco, porque foi feita uma avaliação e jogaram um preço lá embaixo e não sei o quê. Resumindo, é um cara que usava produto convencional, degradou o barco, um barco de 36 pés, e entre polimento, restauração, não sei o quê, gastou quase 20 mil reais. E se não fizesse os 20 mil reais, a depreciação estava em 50 mil reais, que é o que o avaliador deu para ele. Então, só reforço o que você acabou de falar. Tem que manter o barco conservado, limpo, higienizado. É extremamente barato. Não tem por que falar que não quer, porque é caro. É um mal necessário. Tem que se fazer esse procedimento para você lá na frente, a hora que tiver que realmente trocar de barco, não cair nesse problema de ter que ficar desesperado atrás de polidor, quem vai restaurar, o que vai restaurar, sendo que o barco está pronto, é só entregar um e retirar o barco novo. Olha aí a dica, pessoal. Usar os produtos certos, sim, no local certo, sim. E no final você vai ter um final feliz, né? É isso. Não aí. Vão depreciar o seu barco. Exatamente. Porque chega lá na hora, depois na mão do revendedor, do vendedor, ele vai olhar o barco, pois é, mas a fibra está deteriorada, a parte de alumínio tá toda corroída. Sim. Então, teu barco vale X, mas agora vai valer Y. É isso então, aí. você vai perder um valor enorme na parte da revenda. Sim. E outra coisa, é gostoso você ter um barco limpo, um barco bem higienizado, um barco conservado. Você entra numa embarcação, é outro clima. Sim. Né? O que a gente às vezes também recebe consulta lá é se vale a pena ter um marinheiro. Fala, putz, mas será que eu que toco o meu barco, eu que, como é que fala, navego, eu não preciso de marinheiro. Será que eu preciso de marinheiro? O marinheiro entra na questão justamente dessa parte, se você não quiser que ele navegue contigo,
mas que ele tome conta da sua embarcação, porque hoje o marinheiro está muito evoluído, extremamente caprichoso, então ele deixa o barco zero, sabe? Mantém o teu barco impecável. Então é uma peça importante que a gente não pode deixar de lembrar. Os caras fazem parte dessa cadeia e se não fossem por eles também, os barcos de médio e grande porte não teriam a qualidade que tem hoje. É o nosso abraço aí para todos os marinheiros do Brasil aí. É isso A aí. gente sabe a importância que esse camarada tem para manter o barco. Exato, é isso E mesmo. hoje em dia você falou uma coisa interessante, o nível dos marinheiros subiu bastante. Hoje Sim. não é como antigamente, né? Ah, não, fulano precisa trabalhar, vai ser marinheiro. Não, hoje o marinheiro ele tem esse treinamento, Sim, ele tem curso, ele tem instrução, exato. ele tem um outro grau aí para ser Sim. marinheiro, né? Elevou o nível drasticamente de 30 anos para cá, nessa classe. Muito É, legal. principalmente marinheiro que navega os barcos, né? E Sim, aí, aí vamos falar até num outro tom, o cara tem que ter muito conhecimento mesmo. exato. Parabéns, o nosso grande abraço aí para É os isso aí. marinheiros do Brasil aí. Marcelo, quero agradecer a tua participação. Você tem mais alguma consideração final aí? Não, acho que é só agradecer essa ação que a Barco Novo está promovendo através do Pod Barco, que eu acho muito importante e demais outros profissionais com certeza vão passar por essa mesa aqui para dividir conteúdo, levar Isso. informações legais aí para os clientes da Barco Novo que já estão com vocês, é o que você falou, há 20 anos aí navegando junto, conseguindo sempre comprar os produtos, que é aquele sonho de consumo da turma que vocês acabam sempre disponibilizando. Então estão de parabéns. Obrigado, Marcelo, por trazer tanta informação e tanto conhecimento. É uma grande satisfação em tê-lo aqui conosco no nosso Pod Barco. Será convidado para vir outras vezes, com certeza. Obrigado, Tá Wellington. bom? Um forte abraço aí a todo mundo aí.